Você já parou para pensar como você odeia o novo e nem sabe por quê? Hollywood te treinou para odiar mudanças. A cultura pop te fez odiar a inovação. Você não quer novidade. Você quer conforto. A armadilha do novo na cultura pop. É isso que você quer. Essa tensão entre neofilia e neofobia, ou seja, o apego à novidade e o medo da novidade, é um dos motores centrais da cultura pop e da forma como consumimos arte, entretenimento e até tecnologia. As pessoas querem a novidade, mas dentro de um limite muito seguro. Isso explica, por exemplo, o sucesso de continuações, remakes e reboots no cinema. Há um desejo por algo novo, mas desde que tenha uma camada de familiaridade. No streaming, essa dinâmica se reflete na forma como o algoritmo recomenda conteúdos baseados no que já assistimos. Reforçam zonas de conforto. Ao mesmo tempo, há um impulso, quase que inerente de explorar novidades, mas sempre dentro de parâmetros previsíveis. Isso pode ser visto no sucesso de obras que parecem inovadoras à primeira vista, mas que, ao serem analisadas de perto, seguem fórmulas muito bem testadas. Eu sei do que eu tô falando. Você adorava maratonar séries, mas começou a notar um padrão. Sempre que terminava uma série, o stream lhe sugeria outra com a mesma estrutura, com os mesmos rostos familiares, até com as mesmas reviravoltas previsíveis. Certa vez, você decidiu desafiar o algoritmo e buscou algo completamente fora do seu histórico. Parecia assim... Nossa, que gosto é esse que eu tô sentindo, né? Você encontra um título promissor, diferente de tudo que costumava assistir, mas conforme vai avançando nos episódios, adivinha, percebe que a novidade era só uma ilusão. A trama seguia o mesmo ritmo confortável de sempre, disfarçado por uma nova embalagem. Era como tentar sair de um labirinto que a cada virada apenas a conduzia de volta pro ponto de partida de antes. É porque a gente tem um negócio chamado regra dos 30. A regra dos 30 sugere que a moda e as tendências culturais seguem um ciclo de aproximadamente 30 anos, retornando de forma repaginada para uma nova geração. Isso acontece porque, nesse intervalo, o público que vivenciou a tendência original já envelheceu e não dita mais as novas tendências, enquanto uma nova geração, sem a memória afetiva desse passado, redescobre a roda, ou melhor, redescobre esses estilos como novidade. Além disso, também tem a questão da nostalgia. A nostalgia desempenha um papel muito importante. Adultos que cresceram com determinada estética agora têm poder de influência e de consumo, e aí reacende o interesse por elementos que marcaram a sua juventude, mas agora ele pode comprar. Então agora vale a pena refazer aquilo que foi feito um dia, porque tem gente para comprar, gente que antes não podia comprar. Assim, roupas, músicas, filmes e até comportamentos dos anos 90, por exemplo, ressurgem com força nos anos 2020. Assim como nos anos 60, muita coisa ressurgiu ali nos anos 90. Então, por tabela, nos anos 2020 mais precisamente, a gente está vivendo coisas dos anos 60. É tudo a mesma coisa. O medo do novo absoluto é o que faz com que esses 30 anos fiquem se repetindo. A cada mudança de geração, a indústria, o comércio, o mercado, chame como quiser, reativa nas pessoas o medo por aquele novo absoluto, porque não sabe se aquilo ali vai vingar, e aí passa só a reenlatar as coisas. Isso também acontece, por exemplo, nas reações negativas às mudanças radicais na cultura pop. Pense aí no backlash, ou seja, na rebordose contra filmes que subverteram expectativas ou que desafiaram convenções estabelecidas. Na época, esses filmes foram massacrados. Hoje eles são cultuados. Isso se aplica tanto ao público geral quanto a críticos. Muitos querem inovação, mas esperam que essa inovação ainda se encaixe dentro de um quadrante de regras. É tipo a criança que pode brincar, mas no parquinho de diversões, de preferência cercado, naquela caixinha de areia, onde muita coisa não pode acontecer, além daquele escorregador. Em um nível mais profundo, buscando outra reflexão sobre isso também reflete algo quase biológico. O ser humano é programado para buscar novidades porque isso meio que representa uma certa oportunidade, um novo alimento, um novo território, um novo conhecimento, mas também é programado para temer o que é radicalmente estranho, o que é radicalmente novo, porque isso pode representar perigo no consumo cultural. Vou chamar dessa maneira. Esse instinto se manifesta como um desejo por algo diferente, mas nem tanto.
A melhor forma de descrever isso talvez seja a ideia de que o novo precisa ser inevitável, ou seja, ele deve parecer uma evolução natural e não uma ruptura completa. Ele é, portanto, uma transição. Rupturas geralmente fazem com que as pessoas criem nojo daquilo. Quentin Tarantino já foi ruptura. Ele é cultuado hoje, mas ele já foi ruptura. Eu já li as resenhas de Cães de Aluguel há muito tempo, eu já falei isso em vídeo. E algumas resenhas de Cães de Aluguel são absurdas. Uma delas diz que Quentin Tarantino é melhor ator do que roteirista. Fica fazendo diálogos que giram em círculos e não sai do canto. Quentin Tarantino. Se aplicarmos essa lógica ao mercado de entretenimento, fica claro que as grandes indústrias entendem muito bem esse jogo e jogam isso muito bem. Para você ser ruptura, para você ser quebra, para você ser o cara que desgraça isso, você precisa estar a favor do tempo. O mercado não oferece algo completamente inovador. Apenas reembalam, reformulam, reintroduz. Talvez seja por isso que um universo cinematográfico como o da Marvel, por exemplo, tenha funcionado tão bem por tanto tempo. Porque cada novo filme traz um sabor de novidade, mas dentro de uma receita que já foi muito bem conhecida. O paradoxo neófilo, neófobo, né? Ou seja, aquele que quer o novo, mas tem medo do novo, explica muito do comportamento do público e das previsibilidades das grandes produções culturais. O desafio aí é encontrar o equilíbrio certo entre novidade e conforto e talvez saber quando é a hora de romper esse equilíbrio. E nós, que estamos aqui analisando isso, entender que as rupturas elas são doloridas para o mercado, doloridas para o conceito posto de arte, doloridas para as tendências. Quanto mais estranho nos parecer, é quando a gente mais precisa prestar atenção. Talvez aí tenha uma jaziga gigante de ouro. Essa oscilação entre rejeição e aceitação do novo pode ser observada em diversos fenômenos culturais, diversos. Muitas inovações são inicialmente recebidas como resistência, mas com o tempo tornam-se parte do mainstream. E muitos de nós, analistas, eu estou falando analistas, mas público também pode embarcar nessa, precisa estar entendendo isso. Antes do MCU, o gênero de quadrinhos era tratado com desconfiança por grandes estúdios e por parte do público. Hoje todo mundo quer ter o seu. Parte do público via os filmes baseados em quadrinhos como produtos infantis, produtos de nicho. Depois, estava todo mundo usando camiseta de herói para cima e para baixo. Pessoas que me zoaram na época do colégio, por exemplo, estavam na mesma fila que eu de Vingadores. No entanto, conforme a fórmula da Marvel se consolidou e provou ser lucrativa, o mesmo público que poderia ter torcido o nariz para um filme sobre um personagem obscuro como o Homem de Ferro, por exemplo, passou a consumir avidamente qualquer novo lançamento do estúdio, que antes era uma aposta arriscada, se tornou o padrão da indústria e todo mundo da indústria queria o seu pedaço, queria o seu quinhão. Do ponto de vista do fã, essa resistência ao novo pode estar relacionada à necessidade de controle sobre o que ele ama. E o fã parece querer avidamente controlar tudo que está e não está a seu alcance. Esquece do processo do artista. Esquece que o artista é quem supostamente deveria ter o controle daquilo. Quando alguém se apega a uma franquia, a um universo, a um estilo de narrativa, há um senso de pertencimento e, portanto, um senso de identidade envolvido. É o lance da camiseta que eu estava falando. O medo da mudança pode ser, na verdade, então, o medo de perder essa conexão. Por isso, quando algo novo é introduzido, seja uma reinterpretação de um personagem, um novo estilo de direção ou um rompimento com regras narrativas estabelecidas, a reação inicial tende a ser de repulsa. Fã, via de regra, é um sujeito conservador. Fã quer conservar o sentimento que teve um dia, quer manter aquele primeiro sentimento. É a pamonha, a inédita pamonha do Clóvis de Barros. Que é o quê? O sujeito come uma pamonha e acha perfeita e passa o resto da vida comendo pamonha, buscando o gosto daquela primeira pamonha, mas esquece que o gosto daquela primeira pamonha só existe daquele jeito, porque ela era inédita. O fã é um sujeito conservador. Não à toa, quando envelhece, tornam-se também sujeitos conservadores em vários aspectos da vida, porque querem conservar aquela sensação de que bom era no meu tempo. Bom era quando eu provei a pamonha pela primeira vez. O fã sente que aquilo que fazia parte da sua identidade está sendo alterado sem permissão, então parou alto lá. No entanto, passado o choque inicial, muitas vezes até passa, até acaba abraçando essa mudança. Só ver, por exemplo, o que aconteceu com Star Wars. Episódio 1, 2, 3 eram terríveis para os fãs do episódio 4, 5, 6. Hoje o fã do episódio 4, 5, 6 acha que o 1, 2, 3 é muito melhor do que o
7, 8, 9 que a Disney fez, que é melhor do que não sei o que é melhor não sei o que, e daqui a pouco, sabe o que é que vai acontecer? O cara que não gosta do 7, 8, 9 vai ser substituído pelo que gosta do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que gosta de tudo, mas não gosta do 10, 11, 12. Isso também é cíclico. Os sentimentos, as opiniões, é tudo muito cíclico. Se a gente aplica essa lógica ao mercado de entretenimento, fica claro que as grandes indústrias, ou a grande indústria, melhor dizendo, só entende isso, brinca com isso o tempo inteiro. Isso também se aplica a séries, né? Eu falei muito de cinema. Muitas vezes precisam de 3 temporadas para alcançar uma maturação completa. Eu já falei sobre isso no corte que está no meu canal secundário mais um pouco. A primeira temporada geralmente apresenta ali o conceito e testa o engajamento do público. A segunda solidifica a identidade da série, aprofundando temas, aprofundando personagens. E a terceira aí sim, a terceira é onde a fórmula atinge o seu auge, refina o que funciona e descarta o que não prende o espectador. Eu falo de Breaking Bad, eu falo de Game of Thrones, eu falo de várias séries que até a terceira temporada tava por ali. Depois da terceira parece que todo mundo assistia e eu que... não era só eu que via. Por isso que tantas plataformas apostam em séries dentro de um mesmo universo sempre, criando derivados e apenas expandindo narrativas familiares, ou seja, apenas reembalam. Eu termino esse vídeo com uma pergunta, não trago conclusão. Qual foi a última coisa realmente nova que você assistiu, leu, seja lá o que for? Talvez não importe se aquilo dali é novo ou não é, se aquilo dali é um grande marco, uma grande mudança, talvez não importe. O que mais importa, e é isso que eu quero que a gente se apegue, o que mais importa é o que você faz com aquilo. É que reflexão você tira daquilo. É que pensamentos novos ou antigos, recalchutados para explicar coisas antigas, não importa. Que pensamentos você retira dali. Que sentimentos você tem. Quando você se investiga a partir daquilo que você consumiu, olhou, ouviu, seja lá o que for, leu, ouviu, enfim. O que sai daí? O que sai desse filtro? Você, sujeito, Beltrano, o que você gerou depois que você assistiu algo? Apenas um mememe lá nas redes sociais? Ou saiu alguma coisa de útil daí? Esse eu acho que é o grande ponto. No mundo onde o novo é muito difícil de ser aceito. O novo mesmo. As rupturas são muito difíceis de serem vencidas. Nos cabe talvez pegar o tanto de coisa que está aí e tentar tirar alguma coisa boa disso. Tentar tirar algum pensamento, alguma reflexão, alguma vivência que seja. Ou seja, mais valem os que criam em cima daquilo que aí está do que aqueles que ficam só buscando conservar ou, por que não, destruir o tempo todo.